Bem, pessoal, então vamos começar um assunto novo, continuando aí os compostos oxigenados, tá? Com a presença do oxigênio. Já vimos álcool, fenol e enol, e agora vamos ver mais três funções: aldeído, cetona e ácido carboxílico, tá? Vamos ver a diferença entre eles, vamos ver o que representa cada um e quais os principais compostos, nomenclatura de cada um. Ok? Então, aldeídos, tá? O que são aldeídos? Aldeídos são substâncias que apresentam o grupo carbonila em sua estrutura. São produzidos pela oxidação de álcools secundários. Então, o que é a carbonila, tá? Carbonila é isso aqui, ó, que está mostrado, que está circulado. Você pode ver ele assim, ou você pode ver dessa maneira aqui, ó. C dupla O. Deixa eu ajeitar isso. C dupla O. Pronto. Isso é a carbonila, tá? Esse dupla O, dois traços, isso é a carbonila, certo? Aí como é que eu sei por ter um aldeído? Quando esta carbonila estiver na extremidade, tá? De um composto. Então, se eu tiver assim, por exemplo, H3C, C dupla O, H. Isso é um aldeído. Por que é um aldeído? Porque a carbonila que você está vendo aqui, a carbonila, ela está na extremidade. Então, sendo assim, eu tenho um aldeído, tá? Se tiver, por exemplo, uma situação que é assim, H3C, C dupla O, CH3, eu tenho aqui no centro uma carbonila também, porém ela não está na extremidade, ela está entre carbonos. Isso significa dizer que esse composto não é um aldeído, esse composto ele vai ser uma cetona, que é a próxima função que nós vamos estudar, tá? Então, os aldeídos, principal característica é ter a carbonila, que é esse composto aqui, tá? Na extremidade da cadeia. Certo? Esse R que vocês estão vendo aqui, ó, que a setinha está indicando, isso é um radical, isso é a continuação da cadeia. Então, de um lado eu vou ter o carbono, onde está indicando esse R, e do outro lado eu tenho um hidrogênio, né? Para indicar que está na extremidade. Então, pode vir desta maneira, ou pode vir representada desta forma segunda, ou ainda pode vir representada desta forma terceira. Tá certo? Então, esse AR significa dizer que ele é aromático. Ó, deixa eu mostrar para vocês aqui. Isso significa dizer que é um aromático, certo? Esse AR significa que é um aromático. Este R aqui significa dizer que é um radical, certo? Um metil, etil, propil, butil, ou a continuação da cadeia, não importa. Tá certo? Então, R significa que é um radical, AR significa que é um aromático. Tá? O grupo funcional ele é chamado de aldoxila, metanoíla ou formila. É a mesma coisa. Esse C dupla OH, né, na extremidade, a carbonila na extremidade, ele vai representar, pode ter esses três nomes, né? Aldoxila, metanoíla e formila. Tá? Você pode encontrar numa questão aí qualquer. Qualquer dúvida que vocês forem tendo, pode falar que eu vou tirando, tá? Nomenclatura dos aldeídos, tá? Muita gente tira onda comigo e diz que meu nome é parecido com a função, né? Adeilton, aldeído, aí fica tirando onda comigo. Gente de, coisa de gente que não quer passar de ano. Esse povo
gosta de brincar com perigo, né? Você sabe como é que funciona a coisa. Então é o seguinte. Eu ia até concordar, né? Mas depois disso. e- É, né? Tá bom. Então é o seguinte, nomenclatura. Nomenclatura é parecido com o do álcool. Prefixo, infixo, só vai mudar o sufixo. Enquanto que o álcool seria ol, por exemplo, metanol, etanol, propanol, butanol. No caso dos aldeídos, o final, né, o sufixo é o al. Então é metanal, etanal, propanal, butanal e assim sucessivamente. Tá certo? A diferença é o sufixo. Porque ol, que nós já vimos, e vocês acabaram de fazer a avaliação agora, é referente ao sufixo de álcool, ou ainda, respeitando as devidas características, fenol e enol, dependendo se o carbono é saturado, que está o H insaturado, ou então é um aromático, né? Como a gente já viu. Mas a representação do al significa dizer que é um aldeído, tá? Aldeído, ou um grupo formila, por exemplo, tá bom? Então aí vocês têm três exemplos. Ó, como é que foi feito esse primeiro? Mete um carbono só, tá? Deixa eu colocar aqui para escrever. Pronto. Mete um carbono. Porque só tem um entre carbonos, não tem entre carbonos aí, só tem um carbono. Ah, professor, mas tem uma dupla ligação. Mas ele só vai ser se a dupla ligação estiver entre carbonos. Já que essa dupla que tem aí não está entre carbonos, certo? Você não vai colocar o "en" no nome, não. É "an", certo? E o "al" é porque é aldeído devido à carbonila, na extremidade da cadeia. Ok? Então, o primeiro exemplo fica metanal. O segundo é butanal. Aí você poderia dizer, professor, mas eu não precisaria colocar a numeração, não? Não precisa colocar a numeração. Porque como só vem na extremidade da cadeia, então vem na extremidade da cadeia, aí, como vem na extremidade da cadeia, eu tenho que, não preciso numerar, tá certo? Não preciso fazer a numeração. Eu só preciso colocar o nome completo sem numeração. Ok? O terceiro exemplo, eu coloquei numeração, mas não foi da cadeia principal, né? Não foi referente ao aldeído, foi referente aos radicais, porque se você observar, eu tenho a cadeia principal, ela vai conter todos os carbonos, inclusive o carbono da carbonila, tá certo? E aí você numera, ó, 1, 2, 3, 4. Certo? Então, no carbono 2 eu tenho aqui ó, um metil, e embaixo, também no carbono 2 eu tenho outro metil. Então, por isso que fica 2 2 porque eu tenho dois metis, tá? No carbono 2 2 2 dimetil. But, da cadeia principal, porque são quatro carbonos. An, porque entre os carbonos só tem ligações simples. E al, porque é aldeído. Por isso que fica 2,2-dimetil butanal. Ok? Aí, mais algumas informações. Existe uma nomenclatura usual, tá? Que é no dia a dia, no comércio, tá? Para alguns aldeídos. São aldeídos específicos, né? Não é para todos, não. São só os mais comuns. Tem função histórica e é dada a partir dos ácidos carboxílicos de estrutura similar aos aldeídos, tá? Ácido carboxílico a gente vai ver mais à frente. Começa a numerar, Lucas, a partir da carbonila. Ó, nesse caso aqui, no exemplo 3, eu vou numerar a partir da carbonila. Ó, 1, 2, 3, 4. Certo? Então, a ordem de numeração é a partir da carbonila. Mesmo que tenha radical do outro lado, mesmo que tenha dupla ou tripla ligação. Beleza? Então, metanal
é chamado de aldeído fórmico ou formaldeído. O metanal é o formol, que vocês já devem ter escutado falar, tá? O formol, ele que era usado em muitos produtos para alisamento de cabelo, né? Ainda tem alguns produtos que hoje em dia ainda usam o formol, só que o formol é muito tóxico, tá? Tanto para quem aplica o produto no cabelo, principalmente para quem aplica, como para a cabeça de quem está sendo aplicado, tá certo? Mas por que, professor, para quem aplica é pior? Porque assim, a pessoa vai fazer, né? A mulher vai fazer o alisamento do cabelo usando um produto à base de formol, tá? Ou vai fazer em casa. Então, digamos que vai no salão. Quem vai no salão tem aquele produto aplicado no cabelo, passa alguns meses, certo? Sem fazer, ou um mês, ou um tempo sem fazer, porque não vai fazer toda semana, tá certo? E pronto. Então tem um período intercalado. Só que quem trabalha com isso, tá? Quem tem a profissão de cabeleireira, que vai trabalhar diretamente aplicando, então não aplica uma vez só no dia. Você tem várias aplicações, às vezes duas, três, cinco, dependendo da situação. E imagine isso toda semana, pelo menos por semana, três, cinco cabelos por semana, certo? Então, no mês dá 20. Então, se uma pessoa for fazer alisamento mensalmente, ela vai fazer uma vez. Então, vai entrar em contato com o produto uma vez por mês. Já quem está trabalhando com isso, para quem está aplicando, tá? No caso, vai fazer, se for 5 cabelos por semana, vai fazer aí 20 cabelos por mês. Então, é mais prejudicial para quem aplica, sempre. É por isso que muitas vezes muitas cabeleireiras passavam mal, tá? Ou até acabava tendo problema sério por conta do contato com o formol. Além disso, no cabelo, o formol era usado para produtos de limpeza, certo? Como, por exemplo, desinfetante, dentre outros produtos. Só que o formol ele é tóxico, né? Então, por isso foi retirado, não é mais permitido pelo órgão, né, pela Anvisa, esse produto ser utilizado, certo? E, além disso, é usado para conservação de cadáver, tanto nas universidades como também nos laboratórios, né, que conserva, por exemplo, fetos, ou conserva alguns animais que ficam lá em potes, tá certo? Ele é um produto de conservação, tá? O etanol também é conhecido como aldeído acético ou acetaldeído, tá? Você tem aí propanal, que é o aldeído propiônico ou propionaldeído, butanal, aldeído butírico ou butiraldeído, o pentanal, que é o aldeído valérico ou valeraldeído, e o etanodial, que é o aldeído oxálico ou oxalaldeído. Esses 6 são os principais aldeídos que comercialmente são utilizados, certo? São trabalhados, são encontrados. Esses são os principais. E o mais conhecido de todos é justamente o formol, que é o metanal. Ok? Então aí, deu um nome oficial para os aldeídos abaixo. Então, como é que você vai ver a nomenclatura baseada no que nós vimos? Tá? Vamos fazer esse primeiro. Vou numerar. Um, dois, três. São 3 carbonos, prop. Só ligações simples entre carbonos. Cuidado para não considerar ligação dupla essa ligação entre carbono e oxigênio, tá? É só carbono, carbono, que você vai considerar o AN, o EN ou o IN, tá? Então, como só tem entre carbonos ligações simples, AN, como é aldeído, ó, devido aqui a carbonila na extremidade, al. Então, o nome desse camarada vai ser propanal, tá? Vamos ver o próximo. Esse outro aí, ele está em estrutura de segmentos de reta. Como vocês estão vendo a carbonila, né? Na parte de baixo, então vou numerar de baixo para cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 carbonos. E se você observar, isso aqui é um radical. Este radical, C2H5,
É a mesma coisa que você ter assim, CH2, CH3. Tá? Então, esse radical é chamado de, são dois carbonos et, radical é il, então ele é chamado de etil. Etil está no carbono 5. Então, como é que vai ficar o nome desse camarada? Vai ficar 5-etil, tá? Aí, são 8 carbonos. Oct, só ligações simples entre carbonos. An, aldeído, al. Então, fica 5-etil octanal. Esse é o nome oficial, os nomes oficiais desses dois compostos. Okay? Qualquer dúvida, vão perguntando. Então, principais aldeídos. Os aldeídos de baixo peso molecular têm odores desagradáveis. É muito forte, tá? O cheiro do formol, né? Muito forte. Para quem teve a experiência de chegar próximo ou de sentir, porque sempre tem um que faz a besteira de pegar um pote com algum animal conservado ou um feto e abrir. Sempre tem um que faz isso, né? Para ser engraçadinho. Aí mete o narigão lá dentro e dá um cheirão. Aí chega o cabo fica desesperado, porque ele é um cheiro, possui um cheiro muito forte, além do aldeído ele ser, do formol ele é top, né? Então o formol é uma solução a 37% de formaldeído, de metanal. Então o formol, certo? Ele usado comercialmente, ele não é a 100%, não é 100% de metanal. O formol é uma solução, 37%. O que significa dizer isso? Para que eu prepare uma solução de 37%, vou explicar aqui como é que você vai fazer. Você vai no laboratório, você vai preparar uma solução de formol a 37%. Então, como eu sei que é 37%, como é que eu vou preparar essa solução? Eu vou pegar 37 gramas, ou 37 ml, melhor, né? De metanal puro, certo? Vou pegar 37 ml de puro e vou completar com água, certo? Vou completar aí com água até 100 ml, certo? Então, no caso, é para 100 ml, tá? Deixa eu refazer isso, porque senão vão pensar que é 100 ml de água. Então, vai ser aproximadamente 37 de metanal e de água vai ser aproximadamente 63 ml. E, na verdade, a gente não vai medir os dois. A gente coloca o metanal primeiro, certo? No balão volumétrico, que é um balão de vidro de bico largo. Ele é assim, mais ou menos isso. A gente vai colocar aqui 37 ml. Esse balãozinho aqui é de 100 ml, tá? E a gente acrescenta água até completar o balãozinho, até a indicação aqui do 100 ml. A gente homogeniza e pronto, tem a solução preparada de formol para ser utilizada para conservação, certo? Quando estamos num laboratório ou dentro de um hospital, certo? Aí ainda é permitido, devido ao grau de conise, o aldeído, certo? O formol. Então, mas em outros casos não, tá? Porque no caso aí ele é muito forte e dependendo da limpeza que você vai fazer, que o que é necessária naquele ambiente, por exemplo, no ambiente hospitalar, eles usam a solução de formol, certo? Ah, professor, mas o senhor disse que não é permitido pela Anvisa. Sim, mas só que o nível de contaminação exige um produto mais forte. Por isso que nos hospitais você sente aquele cheiro forte, tá? De formol às vezes, principalmente quando está efetuando a limpeza, certo? Então, outro aldeído, né, é o acetaldeído, tá? O etanol. É um aldeído utilizado na indústria química, na síntese orgânica, que é esse composto que vocês estão vendo aí.
Em bebidas alcoólicas, a concentração de acetaldeído é importante, pois a presença dessa substância pode ser um dos causadores da ressaca. Então, quando o cara está produzindo uma substância alcoólica, está produzindo, por exemplo, vinho, cachaça, whisky, tá? Se ele não fizer a separação adequada da bebida e os demais componentes, ele pode deixar na destilação, no processo de destilação. A gente, depois que adiantar um pouco esses conteúdos, até ácido carboxílico, eu vou falar um pouquinho sobre fermentação alcoólica, tá? Que é produção de bebidas, cachaça, cerveja, vinho e tal. Então, era até uma ideia interessante, se a gente não tivesse essa pandemia, de fazer uma visita, né? Lá no Engenho da Triunfo, eles permitem, não sei se ainda está permitindo, mas geralmente eles permitem visitas, tá? Então era interessante conhecer o processo de fermentação, tá? Mas isso a gente vê depois, vamos ver se daqui no final do ano essa pandemia nos permite. Então, dependendo da produção, se o cara permitir, quando ele vai fazer a destilação, tem uma parte da destilação que é álcool, mas tem outra parte da destilação, que eu vou falar depois, que ele libera aldeído, é justamente o acetaldeído. E se contaminar a bebida, sei lá, cachaça, ou uísque, ou vinho, não importa, no processo de destilação, né, cerveja não, porque cerveja não é destilada, tá certo? A fermentação da cerveja não é destilada, o vinho, dependendo da produção do vinho, certo? Vinho não é destilado também, mas dependendo do tipo de vinho que se faça, principalmente, não sei se vocês já escutaram, eu estou pensando, André, de fazer experimento mesmo de forma virtual, gravar, fazer ao vivo e mostrar para vocês a movimentação. Eu vou pensar nisso aí, vou me organizar para fazer. Então, por exemplo, se vocês, geralmente, não sei se a questão de consumo de bebida, mas, por exemplo, ou já deve ter visto alguém, mas quando geralmente se compra um vinho muito barato, ele não teve o tempo de maturação, ele foi para barril de carvalho. É um processo industrial, porque é mais barato, porque é mais rápido, não tem toda o passo a passo da produção do vinho. Então, com certeza, esse camarada vai acabar lhe causando ressaca, porque ele, com certeza, no processo industrial, certo? O cara não tomou as devidas medidas necessárias e foi acetaldeído também produzido. E assim acaba causando uma ressaca. Quanto mais acetaldeído você tiver na bebida, mais a ressaca vai ser daquelas cavernosa mesmo. Tá certo? Então, muitas vezes, a ressaca não é apenas do excesso de bebida que se tomou no dia anterior ou na noite anterior, não importa. Tá? O problema da bebida, muitas vezes, a ressaca fomenta, a cabeça inchada, que parece que é uma melancia em cima do pescoço, e isso é devido ao acetaldeído. Ok? Então, aí nós temos alguns exercícios que nós podemos resolver. Tá? Diz assim, ó, essa questão fala, o etanol, que é o acetaldeído, né, o aldeído acético, incolor, de odor característico, volátil, tóxico e inflamável. É empregado como solvente e na fabricação de álcool etílico, certo? Ácido acético e cloral, que é o tricloroetano. Tudo isso é substância para laboratório. Isso não é para estar em bebida, não, tá? Em relação ao etanol, são feitas as seguintes afirmações. Os aldeídos, os aldeídos alifáticos, como o etanol, são mais reativos que os aldeídos aromáticos. Tá? Então, segunda observação. Os aldeídos mais simples, como o etanol, são solúveis em meio aquoso, pois estabelecem pontes de hidrogênio entre si. Isso é verdade? Sim, isso é verdade. Tá? Por que isso é verdade? Porque o oxigênio presente na cadeia permite, tá, a ligação à ponte de hidrogênio. Devido à presença do grupo carbonila
é o C dupla O. As moléculas do aldeído fazem pontes de hidrogênio entre si. Eu acabei de falar a respeito da ponte de hidrogênio. Então, sim. Aí, outra questão. Os pontos de fusão e de ebulição, tá? Pontos de fusão e de ebulição dos aldeídos. Pontos de fusão e de ebulição dos aldeídos são mais altos que os pontos de hidrocarboneto. Deixa eu só fazer uma pequena correção. Tá? Deixa eu só fazer uma pequena correção. Nessas questões aqui que eu falei. Por que eu vou fazer a correção? Porque é o seguinte, ó. Para ter ponte de hidrogênio, eu estou considerando assim. H dupla O. Tá? Para ter ponte de hidrogênio, você tem que ter oxigênio ligado, né? Oxigênio não, hidrogênio. Por isso que é ponte de hidrogênio. Eu confundi. Hidrogênio tem que estar ligado diretamente a flúor ou oxigênio ou nitrogênio, ligado diretamente, certo? Diretamente. Aqui você não vê o hidrogênio ligado diretamente ao oxigênio. O hidrogênio está ligado ao carbono, não é ao oxigênio, certo? Então, o aldeído não forma pontes de hidrogênio por conta disso. Porque você tem, por exemplo, H2O, é água, hidrogênio ligado ao oxigênio, tem ponte de hidrogênio. HF, ácido fluorídrico, tem ponte de hidrogênio. N, deixa eu apagar isso aqui para escrever direitinho. NH3, o amônia, tem ponto de nitrogênio. H3C, CH2OH, ó, que é o álcool, né? Que nós vimos. Álcool, tá vendo que tem OH, OH tem ponte de hidrogênio. Sim, se o hidrogênio tivesse o oxigênio, com uma ligação simples, assim, ó, se eu tivesse essa situação aqui, aí seria um álcool, não seria um aldeído, tá? Mas no caso, nós não temos o hidrogênio ligado ao OH. Sendo assim, corrigindo meu erro, sendo assim, ó, quando fala de etanol e forma ponto de hidrogênio, isso aqui está errado, e esse aqui também está errado, porque falou de ponto de hidrogênio, tá certo? O outro, os pontos de fusão e de ebulição dos aldeídos são mais altos do que os do hidrocarboneto e mais baixos do que o álcool de massa próxima. Isso é verdadeiro ou falso? Certo? Isso é verdadeiro. Tá? Como diz aqui, ó, ele é mais volátil, ele é mais inflamável. Então, o que é que significa volátil? Evapora facilmente. Tá? Então, o ponto de ebulição dele é baixo e o ponto de fusão dele, certo? Isso dependendo da situação, ele vai ser alto. Porque ele vai evaporar mais fácil. Vai evaporar mais fácil. Por isso que essa questão ela vai estar ela vai estar correta, tá? Falei a 4, o 5. Os aldeídos são amplamente usados como solvente, pois são pouco reativos. Então, os aldeídos são usados largamente como solvente? Não, eles não são usados largamente como solvente, certo? Por quê? Ele é muito reativo, tá? Ele é muito reativo, ele não é usado como solvente, até mesmo porque você tem solvente menos tóxico.
Ó, ele falou que é tóxico. Como é que ele é usado largamente se ele é tóxico? Então, sendo assim, essa quarta questão, essa quinta aqui, está errada. Tá certo? A quinta está errada. Então, outro. Faltou o primeiro, né? Então, o primeiro diz os aldeídos alifáticos. Alifáticos são aldeídos de cadeia aberta, como o etanol. São reativos, eu falei que são reativos agora no último, né? Do que os aldeídos aromáticos. Quanto menor a estrutura, mais reativo ele é. Quanto maior a estrutura, menos reativo ele é. Certo? Então, a 1 e a 4 está correto. A 1 e a 4 está correto. Então, todas está errado. A 2, a 3, aliás, a gente já viu que está errado. A 3 a gente já viu que está errado. Mas vamos tirar uma dúvida aqui, ó. Ele fala nessa segunda aqui. Ó, nessa segunda ela fala: os aldeídos, cadê Jesus? Aqui. Os aldeídos mais simples, como o etanol, são solúveis em meio aquoso, certo? Pois estabelecem pontes de hidrogênio entre si. Preste atenção. O aldeído em si, certo? A carbonila em si, ela não forma pontes de hidrogênio, certo? A carbonila em si, ela não forma diretamente pontes de hidrogênio, tá? E quando você pega os aldeídos mais simples, como o etanol, certo? São solúveis em meio aquoso, pois estabelecem pontos de hidrogênio entre si. A questão que ele fala aí da ponte de hidrogênio, você se levar em consideração essa só 2 sobre ponte de hidrogênio, a resposta correta seria a letra B, que é 1 e 4. Porém, se você levar em consideração que quando você vai pegar o aldeído e a água, tá? Elas vão reagir entre si e a ponte de hidrogênio da água vai influenciar o aldeído, aí você teria como alternativa correta a letra D, tá bom? Mas de forma geral, considerando que o aldeído não tem, certo? Não tem ponte de hidrogênio, a resposta vai ser letra B, tá? Vou explicar direitinho para não ter confusão. Então, a alternativa correta, letra B. Pronto. Então, vou só concluir aqui, que já está passando a hora. Pronto, agora o próximo. O pentanal, conhecido também como valeraldeído, um dos aldeídos presentes em bebidas como cachaça, apresenta a seguinte fórmula molecular. Então, o que é o pentanal? A gente tem que desenhar o pentanal, né? Pentanal são 5 carbonos, ó, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. E o pentanal vai ter a dupla O, H na extremidade. Isso é uma maneira de escrever. A outra maneira de escrever é H3C, CH2, CH2, C dupla O, H. Faltou 2, 4, faltou um carbono, né? H2C, H3C. Então aí eu tenho, ó, pente são 5 carbonos, C5, tá? Hidrogênio eu tenho 3, 5, 6, 8, 10, H10 e um oxigênio. Então, C5H10O vai dar a alternativa letra D. Alternativa letra D. Tá? O acetaldeído, ácido acetalicílico, desculpa, ácido acetil salicílico, que é o AS, o ácido acetil salicílico é conhecido como AS. Ok? Então, é composto conhecido mundialmente por ser o principal ativo da aspirina, né? Usado aspirina, certo?
Só que tem pessoas que são alérgicas. No meu caso, eu sou alérgico a AS. Quando eu tomo, os olhos incham. Tá? Então, tem medicamento que as pessoas não podem tomar. Então, saiba mais sobre a história da aspirina e seu desenvolvimento no link. Quando eu enviar o material para vocês, eu vou enviar isso aqui para vocês depois. Quando você clicar nesse link aí, tá? Nesse link aqui, você vai saber um pouco mais sobre a aspirina e tal. Isso a gente pode até discutir em um outro momento, tá? Estou só concluindo aqui, pessoal. Deixa eu ver. Tá. Esse aqui é o último, tá? Então, o formol tem sido utilizado de forma indiscriminada em salões de beleza com processo de alisamento. Eu já falei sobre isso hoje, né? Qual a função química do metanal no tratamento capilar e por que ele é tão danoso? Então, vocês têm esse vídeo aí, vocês vão assistir quando eu enviar para vocês, para colher essas informações, né? Então, ele prejudica em muito o couro capilar, assim como danifica os cabelos, tá certo? Então, ele tem essa característica. Tem o processo de alisamento, sim, porque ele faz com que a fibra ela perca essa resistência, né? Essa moldura que às vezes o cabelo ele tem, fica ondulado, fica crespo, o cabelo natural da pessoa. Então, quando passa esse produto químico, é como se ele estivesse rompendo algumas estruturas químicas e aí o cabelo da pessoa lisa, certo? Mas causa efeitos muito perigosos, tá bom? Então, essa aula sobre aldeído a gente acaba aqui e na próxima aula a gente vai falar sobre cetona, ok?